Então, vamos para a segunda parte da nossa palestra sobre violência contra idoso. Eu sou Franklin Lobato Prado, promotor de justiça, e hoje nós estamos fazendo uma homenagem especial ao idoso. Nós estávamos falando do ciclo de violência, e aí no segundo, ciclo de violência, nós temos a autonegligência, que é a conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança com a recusa ou fracasso de promover a si mesmo um cuidado adequado. Então, a pessoa idosa não cuida da sua alimentação, não cuida do exercício físico, não cuida do sono, às vezes não se cuida, não comprando as roupas adequadas, enfim. Também eu tenho uma terceira forma muito presente de violência, que é a psicológica, Agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar, restringir a liberdade ou ainda isolá-la do convívio social. Então, toda vez, e aí você que está assistindo a nossa live, que você tiver conhecimento de que a pessoa está sendo aterrorizada, rejeitada, humilhada, restringida em sua liberdade, nós temos aí a questão da violência contra o idoso. Uma quarta vertente, nós teríamos aí o abuso sexual. E o que é o abuso sexual, Dr. Franklin? É todo o contexto sexual sem consentimento, incluindo o estupro, que é a prática do ato libidinoso com o idoso, seja ele o estupro propriamente dito, que hoje comporta o atentado violento ao pudor, que é a violência contra a pessoa idosa que pratica uma conduta que não é uma conjunção carnal. Se for conjunção carnal mediante violência, é o estupro. Se for qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ou seja, por exemplo, pegar nas partes íntimas, pegar nos seios, é um estupro. Então, ocorrem principalmente quando a vítima não pode estabelecer contato, é incapaz de se proteger, quer seja por motivos físicos, quer seja por motivos ambientais. E para quem pensa que idosa não sofre estupro, muito pelo contrário. Nós tivemos um caso terrível quando eu era promotor de Conceição do Araguaia, que um jovem viciado em drogas estuprou a própria avó num acesso de fúria, e esta senhora, devido ao estupro, foi levada com uma hemorragia para o hospital de Araguaína e veio a falecer. Então, infelizmente, é uma realidade a questão do abuso sexual contra o idoso. Daí eu tenho o mito que só as mulheres jovens, bonitas, provocativas e atraentes são violentadas. Na realidade, todas as mulheres podem ser vítimas de abuso sexual. E aí eu tenho a violência conjugal, que pode se caracterizar como a violência física, em que a lesão, a integridade física, a questão emocional que eu mostrei aqui, que é a humilhação, a questão sexual, a exploração econômica que nós mostramos na primeira parte, sobre a questão de retenção do cartão de aposentadoria, sobre a questão de apropriação indébita dos bens do idoso e o próprio abandono. O idoso se sente abandonado. O uso abusivo de medicamentos. O que é isso? Infelizmente, nós temos as drogas legais, que são medicamentos que são passados pelo médico para a pessoa idosa e ele acaba se viciando. Então, essa administração dos medicamentos por familiares, cuidadores e profissionais de forma indevida, por exemplo, dar o remédio para o idoso dormir, para o idoso não perturbar, aumentando, diminuindo ou excluindo os medicamentos prescritos, é uma forma de uso abusivo de medicamentos, uma forma de violência contra o idoso.
E aí, em relação à violência física, eu posso ter atos únicos ou repetitivos ou situações prolongadas. Um ato de bater no idoso, numa situação prolongada em que o idoso é beliscado, puxa-se o cabelo dele, se dá tapa no rosto dele, estas últimas incluem qualquer restrição ou confinamento impróprio que provoque dor ou lesões corporais. Se houver ofensa à integridade física, será lesão corporal. Se não houver ofensa à integridade física, será vias de fato. Mas todas essas condutas são violência física. E as consequências do tipo incluem manifestações físicas e sociais visíveis. Físicas, você percebe que o idoso está com hematomas, está com marcas, e sociais. Se você percebe um idoso deprimido, que se isola, ele pode estar sofrendo uma violência física, com uma diminuição da mobilidade, com confusão e outras alterações de comportamento. Isso pode representar violência física. E aí nós temos também as violências emocionais e sociais. A agressão verbal crônica, xingar o idoso, humilhar o idoso, caluniar o idoso, difamar o idoso, incluindo palavras depreciativas que possam desrespeitar a identidade dele, a dignidade dele e a autoestima. Eu quero dizer que lá na violência doméstica, nós, quando denunciamos o agressor contra a mulher, nós já pedimos a fixação de um valor mínimo da indenização. E quero dizer que, quando trabalhei na área do idoso, e já faz algum tempo, nós não tínhamos essa visão, mas penso que cabe, pela violação da dignidade da pessoa humana, também a reparação por danos à dignidade, danos morais, danos em relação a essa questão da dignidade da autoestima. Então, isso se caracteriza por falta de respeito à intimidade, falta de respeito aos desejos, a negação do acesso a amizades, desatenção a necessidades sociais e de saúde. E quais, doutor Franklin, são as manifestações do idoso? O medo, a dificuldade para decidir, a apatia, o isolamento e a depressão. Um idoso com depressão, um idoso apático, um idoso com medo pode ser um sinal de violência emocional. E aí eu tenho o abandono e a negligência, que nós falamos na primeira parte dessa palestra. Negligência, recusa, omissão ou fracasso por parte do responsável no cuidado com a vítima. Você não está dando... Uma vez nós tivemos um caso lá em São Sebastião, na Boa Vista, no Marajó, onde a idosa foi encontrada. Ela não morava com a família, ela morava atrás da casa, não davam um banho nela, ela estava cheia de micoses, com o cabelo sem cortar, com as unhas sem cortar, toda suja de fezes. Então, são situações de eminente negligência. Então, o abandono, a falta de atenção para atender às necessidades da pessoa idosa se manifesta não promovendo os alimentos adequados, que era o caso também, a roupa limpa, o lugar seguro para morar. Ela morava, tinha uma estiva que levava um banheirinho, ela morava num cômodo só, sem a questão da ventilação adequada, sem a questão do lugar seguro. Ausência de atenção e saúde e higiene pessoal são sinônimos de abandono e negligência. Privação de contatos sociais, não promover recursos auxiliares quando necessário, não supervisionar as necessidades de forma a impedir danos físicos. E aí nós temos as perguntas úteis. Quais são, Dr. Franklin, as perguntas úteis que nós podemos fazer para serem feitas quando há uma suspeita de violência contra o idoso? E aí eu tenho a violência física. Você vai perguntar para o idoso: você tem medo de alguém em casa?
Você tem sido agredido fisicamente? Você tem sido amarrado ou trancado no seu quarto? Tem pessoas idosas que são amarradas, acorrentadas no seu próprio quarto. E isso também pode ter a violência psicológica. Sua família conversa com você com frequência? Você, idoso, participa da vida da família recebendo informações e notícias? Você tem sofrido algum tipo de punição ou privação? Você tem sido obrigado a comer ou fica sem comer? O que acontece quando a pessoa que lhe cuida discorda de você? A pessoa lhe bate? A pessoa lhe ofende? Você já foi internado em instituição para idosos sem estar de acordo? Então, são questões importantes. Em relação à violência sexual, você se sente respeitado em sua intimidade e privacidade? Você já se sentiu constrangido pela forma como alguém tocou o seu corpo, lhe acariciou? Porque se o idoso se sente constrangido, como foi acariciado, tocado, pode ser uma violência sexual. Você quer falar sobre esse assunto? Você sofre uma importunação sexual? São questões que a gente deve pontuar. Mas, além dessas questões, nós vamos, na terceira parte, falar das questões relacionadas à negligência. Mas agora eu abro para os nossos internautas fazerem as perguntas. Alguma dúvida, alguma pergunta?